O Jornal do Meio-Dia está de volta e as intensas chuvas registradas em janeiro e agora em fevereiro também nas principais regiões produtoras do Brasil afetaram o desenvolvimento das lavouras de soja, milho e arroz. Em Mato Grosso, a colheita está apenas começando, mas a alta umidade do solo está prejudicando a maturação dos grãos. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o segundo diretor administrativo da AproSoja de Mato Grosso, Jorge Diego Giacomelli. Boa tarde, diretor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Diretor, no ano passado foi a estiagem severa. Agora, o excesso de chuva. Mas a notícia boa é a seguinte: teremos esse ano a maior safra da história. Pelo menos é a previsão da Conab, não é? Bom, existe uma projeção da Conab, ela se baseia em cima de área plantada. O Brasil todo ano aumenta um pouco dessa área, o Mato Grosso não é diferente. Mato Grosso teve um incremento de área em relação ao ano passado de 1,47% na área plantada. Plantamos 12,66 milhões de hectares de soja. E ano passado nós tivemos uma... De milho foi quanto? De milho fica em torno de 7 milhões, Lúcio. De milho fica em torno de 7 milhões. E ano passado nós tivemos uma quebra de safra muito grande devido à seca, né? Então se aposta numa grande safra esse ano. Não podemos falar em safra recorde, porque é muito cedo, nós temos muitos problemas climáticos que vão ser enfrentados agora na colheita, estão sendo enfrentados. Então a AproSoja prefere tratar esses dados com mais cautela e esperar a safra ser colocada dentro do armazém para saber de fato o que nós vamos ter. E em números, diretor, quanto que essa chuva já tem interferido na colheita e de que modo assim que pode levar a consequências econômicas até para o setor produtivo, no preço dos alimentos, tem alguma relação? Bom, essa soja foi semeada a partir da segunda quinzena de outubro, já mais ou menos com uns 15 dias de atraso. E tiveram algumas colheitas em janeiro. Frente ao ano passado, nós já deveríamos estar mais ou menos com 30% a 40% dessa safra colhida. Porém, estamos apenas com 13% da safra colhida, está muito atrasado, a chuva tem dificultado bastante. Então, a gente acredita que isso aí logo vai começar a se apertar, principalmente por causa do fator logístico. Vai começar a se intensificar demais a colheita, chegar muito produto nos armazéns, nós temos um déficit sério de armazenagem. As estradas de Mato Grosso, apesar dos investimentos do governo do estado, elas estão com umas condições complicadas pelo excesso de chuva. Então, tudo isso aí vai acabar trazendo prejuízo, vai encarecer a produção e certamente reflete isso no consumidor final, que é quem está aqui nas cidades e vai ao supermercado, né? A situação já não está fácil, né? Diretor, o senhor disse aí o seguinte, que a AproSoja está agindo com mais cautela, não quer por enquanto falar numa super safra, que vai esperar primeiro colocar a produção lá no armazém. Mas que armazém? Porque é o seguinte, faltaria o seguinte, só tem armazém para metade da produção, é isso? O resto vai ser a céu aberto? Lúcio, a céu aberto não é porque existem as manobras que os produtores fazem, as empresas fazem, e boa parte dessa safra, conforme vai se colhendo, ela é beneficiada nos armazéns que tem e já vai sendo escoada. Inclusive, há uma semana atrás nós tivemos relatos ali de congestionamento no terminal ferroviário da Rumo, lá em Rondonópolis. Surgiram muitas imagens, principalmente dos caminhoneiros aí, né, nos grupos de WhatsApp e diversas outras redes sociais. Então, assim, tem as manobras e os malabarismos que o brasileiro é acostumado a fazer, mas realmente o déficit de armazenagem é grande. Se esses armazéns estivessem dentro das propriedades, teria uma tranquilidade maior para se colher. Em relação à produção total de Mato Grosso, qual é esse déficit? Eu acredito, não tenho esse número exato para te dar, Aproximado. Mas hoje, mais ou menos, falta armazenagem para uns 40% da produção do estado. E desses armazéns que estão no estado, mais de 80% deles estão nas mãos das grandes compradoras de grão e não nas propriedades onde se produz esse grão. Diretor, sabemos que a alta no preço de muitos alimentos
tem sido motivo de reclamação dos consumidores e reflete na desaprovação do governo federal, que anunciou algumas medidas, pelo menos propôs, né? Nada ainda colocado em prática. Por exemplo, aumentar a taxação das exportações, diminuir das importações, como uma tentativa de diminuir esses preços. Aí depois também o ministro da Agricultura falou que ia melhorar, aumentar o plano safra. E aí, como que o setor interpreta essas especulações, essa interferência do governo, e vai ter o resultado esperado? Vai diminuir-se o preço dos alimentos com isso? Eu acredito que é um equívoco, porque o mundo inteiro vem comprar cereais aqui no Brasil porque é a maior produção, a mais sustentável e a mais barata do mundo. Então, por que vai deixar de comprar a interna e importar de fora, né? Não vejo muita racionalidade nesse pensamento, mas enfim, o ministro da Fazenda toma as decisões deles lá, muitas delas equivocadas, e nós estamos vendo a ciranda que está se formando isso aí. Mato Grosso tem produzido muita soja, muito milho, muita carne, sai cereais daqui para alimentar criações de aves, de suínos no Brasil inteiro, ovos que vêm desse setor. Então, eu acredito que fomentar o agronegócio interno brasileiro é a melhor saída para baixar esse custo da cesta básica e, inclusive, fomentar políticas de crédito, de apoio ao crédito, porque hoje o crédito ficou extremamente caro no Brasil, as taxas de juros estão um absurdo, e isso aí está fazendo também com que se retraia um pouco a produção e que, com menos oferta e uma demanda aquecida, nós com certeza temos inflação. Diretor, quase num tom de reclamação, o senhor disse aí, olha, a grande maioria dos armazéns está na mão das grandes compradoras de grãos. O médio e o pequeno produtor, ele continua refém das tradings? Ele acaba se tornando extremamente dependente, né? Porque as trades que acabam absorvendo essa exportação, seja para processar no mercado interno ou para exportar o grão in natura, então o produtor, sim, ele tem que colher a sua produção, se deslocar até uma trade, entregar lá, e aí ele fica à mercê de custo de frete, de classificação que é aplicado por essas trades. Então, dessa forma, com certeza, ele, de certa forma, é refém, sim. Não temos como fugir desse termo. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigada e uma ótima tarde.